nossos direitos para a efetivação das políticas públicas. Relacionada com essa temática, acho que uma das políticas que a gente mais tem falado, e no atual momento que a gente está vivendo, não dá para não fazer uma análise de conjuntura política, né? A gente está passando por um desmantelo na perspectiva das políticas educacionais, né? E aí eu me sinto muito tranquila, né, para falar desse lugar também na perspectiva educacional, porque além de psicóloga, eu sou professora de educação básica, né? Então eu estou diretamente falando e lidando com essas crianças nesses espaços. E aí eu fico pensando que muitas vezes, como as nossas crianças e crianças que se identificam como no vídeo de religião de matriz africana, são tratadas dentro desses espaços, né? Goiânia já teve, Aparecida, né, as meninas estão aqui, teve vários casos de crianças, né, que foram discriminadas. Mas o fato é que a gente só está acrescentando mais uma discriminação. Porque o fato é que as nossas crianças, independente do pertencimento religioso delas, elas não são acolhidas nesses espaços. E aí, se ela tem uma religião de matriz africana, é mais uma coisa que ela vai ter que lidar, né, que é a questão da religiosidade, mas que na maioria das vezes ela não é aceita. E aí, nessa perspectiva, eu tenho trabalhado com a Lei 10.639, eu fiz o meu mestrado, né, a respeito disso, que é Diálogos e Silêncios na implementação da Lei 10.639 no município de Goiânia. O mote do meu trabalho foi justamente tentar discutir como é que é para o professor, que muitas vezes quando você fala dessas questões nos espaços educacionais, ele fala, não, eu não falo porque eu não tenho informação. Porque se eu tivesse, aí eu falava. Essa desculpa, ela é recorrente, né? Você que está na educação sabe que as pessoas sempre falam esse jargão para a gente. Então, o que eu fui observar? A rede municipal ofereceu um curso de formação para os professores na época. 165 professores se inscreveram nesses cursos, que foi um curso de 120 horas, então não era um curso qualquer, presencial. E aí era aberto para todos, então a gente tinha uma diversidade, tanto professores que estavam em sala de aula, de diferentes etapas de atendimentos, e funcionários também. Então a minha pergunta é, que diálogos esses professores estabeleceriam a partir do momento que eles receberam formação? Então isso foi em 2007, esse curso, 2011, então eu também fiz esse curso, eu retomo então para entrevistar esses professores, né? Lembra aquele curso que você fez lá em 2007? O que você está fazendo com aquele seu conhecimento? E aí, desses 165 professores, 125 concluíram o curso. Quer dizer, perdemos alguns ao longo do caminho. E aí era interessante que nós aqui em Goiânia nós tínhamos uma greve na época, e aí era um pouco complicado falar com os professores, mas eu consegui uma mala direta da prefeitura, e aí consegui falar com esses professores, tive acesso a eles. E aí marcava a entrevista, né? Eu fiz meu mestrado na Faculdade de Educação na Universidade Federal, e aí o seu João, que é do porteiro, todo dia que eu chegava com o meu kit pesquisador, ele falava, minha filha, mais um bolo. Eu falava, não, seu João, tenha fé. O fato é que eu fiquei quase 4 ou 5 meses, eu marcava a entrevista com as pessoas, elas falavam. A partir do momento que eu fazia esse contato, elas não apareciam, depois daí eu não conseguia mais nenhum contato com elas. A minha orientadora, a gente discutia que não era bom ir no espaço da escola, porque tinha uma greve, os ânimos estavam muito acirrados, então isso poderia interferir na pesquisa. O fato é que eu tinha que me qualificar e eu não conseguia entrevistar ninguém. E aí, como nós somos bons goianos, a gente gosta de comida, né? E termina com comida. Então eu literalmente fiz um chamariz, fiz uma carta aberta para todas as escolas dizendo, olha, você que fez o curso lá em 2007, está sendo convidado para o café da manhã 0800, né? E aí tal, e deixava todos os telefones de todas as operadoras e e-mail, né? Num belo sábado, o marido e amigas, então não sabíamos quanto era a previsão, tal, então um fica na padaria, o outro fica no evento, para a gente poder direcionar isso. Pergunto para vocês, 125 concluentes, eu tive 2 ligações iniciais, uma de uma professora que sempre era mencionado como alguém que sempre trabalhou com a temática, inclusive tem um livro, tem um blog, então essa de pronto me confirmou, e um grupo de 4 professoras que não tinham feito o curso, mas que se interessavam pela temática, que no meu caso tive que descartar porque não era
do meu objeto de estudo naquele momento. Pergunto para vocês, 125 pessoas, quantas pessoas vieram para o café da manhã, gente? Menos. Umas 8. Menos. 4. Uma, né? A professora, a professora que a gente mencionava lá, né? Do ponto de vista teórico, eu tinha resolvido a minha questão, mas eu tinha uma outra questão, existia um silêncio aí, silêncio a respeito. Um silêncio que se iniciou a partir do momento que as pessoas não compareceram na entrevista, mas eu também tinha um silêncio à medida que num 0800 café da manhã em Goiânia não ia, era ruim. É ruim. E aí, o texto, justamente, eu tive que fazer uma guinada no meu projeto, e aí eu não mais entrevistei os professores. Eu fui entrevistar, então, os professores formadores que me deram aula. Eu fui entrevistar porque não foi possível fazer isso. E aí houve um ganho, né? Porque na realidade eu fui falar a respeito da importância da formação do formador, né? De que ele realmente saiba do que está falando quando está à frente, a importância das políticas públicas prepararem esse profissional, né? E de não fazer muitas vezes um jeitinho à brasileira. E por isso o tema do trabalho ficou Diálogos e Silêncios. E aí eu trabalho com uma autora que chama Landi, onde ela vai dizer que o silêncio também quer dizer para nós. E aí eu chego a algumas conclusões dizendo que o fato de termos uma legislação, e aí concordo com a professora Nilma e a professora Petrolinha, onde elas vão dizer que para tratar da Lei 10.639, para além da legislação, a gente precisa de um compromisso ético e político. E muitas vezes é justamente isso que falta ao professorado. Se ele não tiver esse compromisso ético e político para fazer essa discussão, a gente não avança na legislação. Que a gente precisa, sim, trabalhar com políticas públicas, mas as políticas públicas, para a sua implementação, elas precisam de dinheiro. Precisa investir na formação inicial dos professores e na formação continuada, né? Eu tive durante alguns 6 anos na gestão e sei quanta dificuldade a gente tem de quando senta numa mesa para fazer uma formação em rede, de colocar a questão racial como tema central das discussões. Ela sempre fica lá na beirada, né? A última mesa, o último palestrante, nunca tem dinheiro para colocar de fato a centralidade na discussão.